Então vamos lá, vamos começar agora a analisar mais de perto a aliança mosaica ou aliança da lei. Primeiro nós vamos analisar o lugar da aliança mosaica, né? Vamos dar uma olhada no nela do ponto de vista de um tratado. Rapidamente ele viu esses tratados hititas como uma forma essencial da aliança mosaica, o relacionamento de Deus com o seu povo. Ele é o Senhor, o suzerano, e o povo é o seu vassalo, né? E então, na perspectiva de um tratado, há um número crescente de obras, de estudos que fazem uma relação direta entre o material do Pentateuco e os tratados de suzerania hitita, do Oriente Próximo, onde se desenvolvia esse tipo de tratado internacional que era compartilhado entre as nações. A referência a esses tratados hititas, ela retrocedem a cerca de 3.000 anos, né, antes de Cristo, e as descobertas arqueológicas de anos recentes trouxe trechos genuínos de tratados entre os arquivos do Império Hitita. E esses textos são considerados de alta importância, são documentos que são datados da Idade do Bronze, né? Entre 1200 e 1400 a.C. Nas palavras do Robertson, diz que essas formas particulares de tratado desenvolveram um padrão clássico, que foi empregado em documentos que ligavam os vassalos do Império Hitita ao senhor que os conquistara. Os elementos mais essenciais da forma de tratado incluíam uma declaração no preâmbulo a respeito do senhorio do suzerano conquistador. 2. Um prólogo histórico enfatizando atos do passado de benevolência. 3. Uma extensa delimitação das estipulações que envolvem tanto a obrigação de total lealdade quanto a exigência de uma ação específica. 4. Estipulações para se proceder ao depósito oficial das cópias dos documentos de tratado na presença dos respectivos deuses, do vassalo e do suzerano. 5. Uma invocação de testemunhas que envolvia, com frequência, a convocação de objetos inanimados. 6. Uma declaração de maldição e bênçãos potenciais relacionadas à fidelidade da aliança. Se a gente observar o esboço básico dessa forma da aliança, observando, né, o esboço básico dessa forma de aliança, os estudiosos atuais encontraram notável semelhança com o modelo da aliança mosaica. Tanto a porção de Êxodo, que trata do estabelecimento da aliança, de Êxodo 19 até o capítulo 24, quanto todo o livro do Deuteronômio, né? Especialmente em Deuteronômio se vê isso retratado, né, segundo esses estudiosos, de forma muito clara, né? Talvez a descoberta mais importante até o presente seja essa estreita semelhança do livro de Deuteronômio e o padrão de tratado hitita, né? Muitos paralelos, extensos paralelos nos detalhes pressionam fortemente no sentido de datar o livro de Deuteronômio na sua forma presente no período de Moisés, né? Vamos ler o texto base para a gente começar a tratar essa aliança mosaica, né? Vamos ler o texto que se encontra no livro do Êxodo, capítulo 19. Vamos ler até o verso 6. Né, o verso 6, o preâmbulo, né, dessa aliança. No fim do terceiro mês, depois que os israelitas haviam saído da terra do Egito, naquele mesmo dia, chegaram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, entraram no deserto do Sinai, onde acamparam. Israel ficou acampado ali, em frente do monte. Moisés subiu até Deus e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó e anunciará aos israelitas: Vistes o que fiz aos egípcios
e como vos carreguei sobre as asas de águias e vos trouxe a mim, agora, portanto, se ouvirdes atentamente a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis minha propriedade exclusiva dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Mas vós sereis para mim reino de sacerdote e nação santa. Estas são as palavras que falarás aos israelitas. É muito importante a gente ter em mente o momento em que o Senhor entra em aliança, celebra, né, essa aliança no Sinai. Lembrando que essa aliança, essa celebração da aliança, de forma alguma pode ser entendida como uma nova aliança. Uma nova aliança. Nós temos que ter em vista que quando o Senhor se apresenta, fala com Moisés, ali em Êxodo 3, o Senhor não está falando que vai fazer com Moisés uma nova aliança, né, desconectada do pacto que já havia sido celebrado. Tanto que, a partir do verso 6, o Senhor fala: eu sou Deus do teu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Ou seja, aqueles que são portadores da bênção, né? Da bênção abrâmica, da bênção do pacto feito com Abraão. Então, Abraão, Isaac e Jacó são os patriarcas, né? Com quem, através de quem o Senhor iniciou a aliança para fazer para si um povo. Então, o Senhor já fala com Moisés, fazendo essa conexão. Ó, eu não estou começando uma coisa nova. Eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó, eu sou o Deus de Abraão. Então, e eu desci. Aí no verso 8 ele fala: eu tenho visto a opressão do meu povo e desci para o clamor deles, conheço o seu sofrimento e desci para livrá-los, para levá-los daquela terra para uma boa e espaçosa, a terra que dá leite e mel. Ou seja, a terra que já havia sido prometido em aliança com Abraão, Isaac e Jacó. Então nós vemos que não é uma nova aliança, né? Não é uma nova aliança. Então é importante a gente ter em mente isso. Lendo o Êxodo 3, 4, 5, a gente vai ter isso ficando bem mais claro, né? Bem mais claro. Então Moisés é mais um instrumento de Deus para levar a cabo o plano de redenção que começou no Éden imediatamente após a queda. Né? Lembrando, não o pacto começa com Adão, mas o pacto da redenção, o plano de redenção, ele acontece imediatamente, historicamente, né? Como marco, como inserção na história, no nosso tempo, conforme nós contamos, ele começa imediatamente após a queda. Então essa aliança não é uma nova aliança, ela ganha novos contornos, novos aspectos, porque até então era uma aliança com o indivíduo, que tornou-se uma tribo, essa tribo entrou no Egito e tornou-se lá um grande povo. E quando a aliança é feita, celebrada com esse povo, até então o Senhor tinha se apresentado a Moisés, chamado Moisés, comissionado Moisés a cumprir a tarefa de ser o libertador, o instrumento através do qual o Senhor retiraria o seu povo do Egito. Então, no capítulo 19, quando o Senhor começa a colocar os termos da aliança, quando esse suzerano, esse Senhor suzerano, coloca os termos da aliança, o que acontece? Você vê que o povo já tinha sido retirado do Egito, o povo já tinha atravessado o Mar Vermelho, o povo já tinha visto Faraó e seus cavaleiros serem destruídos, o povo já tinha visto cair maná do céu, o povo já tinha visto as águas amargas ficarem
saudáveis, potáveis para beber. O povo já tinha visto água sair da rocha. Por isso o Senhor traz à memória deles: vistes o que fiz aos egípcios, e como vos carreguei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Ou como eu trouxe vocês sob cuidado, eu trouxe vocês com todo cuidado, como debaixo das minhas asas vocês estavam seguros, guardados, com toda a provisão necessária. Eu vos trouxe. Então, essa não é uma aliança feita com alguém que obedeceu, cumpriu estatutos e tendo em vista alcançado um padrão exigido, agora vamos entrar na aliança. Não. O Senhor deixa claro: vocês não eram nada quando eu fiz isso. Agora vocês são povo. Então, é importante a gente ter isso em mente quando for pensar na aliança, porque isso vai refletir, né? Lembrando que a retirada do povo do Egito, toda a analogia, todo o povo de Deus do Antigo Testamento, há uma situação análoga, ainda que não em termos totais, mas análogo à nossa peregrinação, à nossa libertação da escravidão do pecado. Então a gente tem que ter em vista isso. O que acontecia? Da mesma forma que o povo foi primeiro liberto do Egito, teve o seu inimigo vencido, teve a provisão de Deus, aconteceu conosco. Nós fomos, na eternidade, Deus nos libertou. Deus nos amou primeiro, nos escolheu como filhos dele, sacrificou seu filho em nosso favor, nos libertou do pecado, nos deu vida, nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas esferas celestiais e entrou em aliança conosco. Então a aliança não acontece depois que fizemos algo de bom. Estamos em aliança porque algo de muito bom foi feito. Louvado seja Deus por isso. Então, seguindo na nossa análise da aliança, né, é um tratado que se inicia, a aliança mosaica é um tratado que inicia-se em Êxodo e percorre todo o Deuteronômio. A estrutura do tratado tem uma declaração a respeito do Senhor, como nós vimos ali no capítulo 19, isso aí a gente vê também em Deuteronômio, a gente vai verificar isso em Deuteronômio. Né? Tem um prólogo histórico, que é contando, né, um trajeto, os grandes feitos, tem as estipulações, tem a invocação das testemunhas e tem a declaração de bênçãos e maldições, que é muito claro lá nos montes, na planície de Moabe, lá no livro de Deuteronômio. Então a gente já teve esse panorama dessa aliança em paralelo, em analogia com os tratados hititas. Agora vamos falar da relevância dessa aliança mosaica. A relevância, nossa, quão relevante é essa aliança mosaica para os nossos dias, né? É importante demais a aliança mosaica. A relevância da aliança mosaica. O relacionamento pactual antes de um relacionamento legal. A importância de um prólogo histórico. Existe uma relação anterior. É isso que a gente estava falando aqui numa análise breve ali dos primeiros versículos de Êxodo 19, do verso 1 ao 6. O mais importante não é a lei, mas a aliança. A estrutura histórica essencial. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, da casa da servidão. A lei administra a aliança. Então, às vezes, a aliança, o termo aliança da lei não é o preferido de todos os teólogos, né, reformados, os teólogos pactuais. Porque quando você fala aliança da lei, acaba equivalendo aliança e lei. Quando fala aliança mosaica, você sabe que a aliança e Moisés, eles não estão nunca em pé de igualdade, que Moisés é só um instrumento ali sob o qual é celebrada a aliança.
Então, nós vamos estar estudando, né, vamos estar pensando um pouco nesses aspectos da aliança mosaica. Nas palavras do Robertson, abre aspas, a dispensação mosaica repousa diretamente sobre um relacionamento pactual, em vez de sobre um relacionamento legal. É muito importante a gente ter essa distinção de que o principal é sempre o relacionamento pactual, não o legal, não os termos. Nada pode ser mais básico a correta compreensão da era mosaica do que entender que o importante não é a lei, mas a aliança. O que Deus, depois que Deus se estabeleceu como Senhor de Israel, mediante o fato histórico da libertação do Egito, é administrada a aliança, a lei do Sinai. Então, primeiro houve um relacionamento pactual e depois estabelecida a lei. O prólogo histórico, lá que está em Deuteronômio 19, ele chama para si a ideia de uma relação anterior à entrega da lei. Né? Portanto, na palavra de Romanos, a aliança é um conceito maior que sempre tem precedência sobre a lei. A aliança une pessoas. As estipulações legais externas representam um modo de administrar os laços da aliança. Então, Deus em aliança retirou o povo do Egito, conduziu debaixo de grandes portentos e mão forte e se relacionou. A partir de então, desse relacionamento, o Senhor estabeleceu uma forma de conduzir essa relação. E para isso ele deu leis, né? Leis que regulamentavam, que administraram essa relação, né? Nas palavras de Graham Goldsworth, né, do livro Introdução à Teologia Bíblica, que a gente já recomendou esse livro aqui em outro ponto, ele diz o seguinte: a fuga do Egito, ou a retirada do Egito, significava nova vida e um renascimento da nação de Israel. A jornada do Mar Vermelho até o Sinai fez o povo peregrinar por terras inóspitas, onde logo todos conheceram a fidelidade de Deus em prover as suas necessidades, apesar de ter começado a murmurar o seu descontentamento, como está, fecha aspas, como está registrado em Êxodo 16 e 17, os grandes feitos do Senhor antes de chegar aos pés do Sinai. Quando o povo chega aos pés do Sinai, já viu grandes coisas da parte do Senhor. O Senhor já tinha até mesmo livrado esse povo dos amalequitas, né? O Senhor já tinha destruído. Então, e esses breves episódios, né, de libertação do cativeiro, destruição dos inimigos, provisão das suas necessidades, eles dão um vislumbre, né, de uma qualidade de vida redimida, que até hoje, né, que existe até hoje para o cristão, que existe até hoje na nossa vida. Nós temos um vislumbre, ao desfrutar da vida em aliança como família de Deus, nós temos um vislumbre do que é a vida, do que virá a ser a vida redimida, né? O eterno já e ainda não. A redenção, né, mais uma vez diz o Grimm, a redenção, embora real, é em um sentido importante ainda incompleta, tanto para eles quanto para nós. Né? Se Israel viveu sob aliança até a chegada da nova aliança, aguardando aquilo que era perfeito, então, como diz lá o autor aos Hebreus, no capítulo 11, ele diz que eles não foram aperfeiçoados antes de nós, aguardando a chegada da igreja, né? A entrada na história da redenção da igreja. E, em certa medida, nós agora estamos juntos. O Israel antigo e o Israel espiritual, a igreja, estão juntos na expectativa de uma vida plena com o Redentor.
Então nós ainda temos essa redenção incompleta, né? Então, quando Israel está diante de Deus no Monte Sinai, ele já tem, eles já estão vivendo uma relação pactual. E nesse sentido, quando eles se veem assim, quando eles se veem nessa condição, depois que fala, depois que Deus... Né, é interessante que no capítulo, no verso 8 do capítulo 19, nós vemos a reação do povo, né? No verso 7 diz: Moisés voltou e, tendo convocado os anciãos do povo, expôs diante dele todas essas palavras, né? O preâmbulo, né, que a gente leu do capítulo 19, do 1 ao 6. Então, no verso 8, qual é a resposta? E todo o povo respondeu de comum acordo: faremos tudo que o Senhor falou. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Mediante tudo que o Senhor já tinha feito, todos os grandes feitos, da retirada do Egito até chegar à porta do Sinai. Aí agora o Senhor diz, e agora, portanto, se vocês ouvirem o que eu estou dizendo, vocês serão para mim uma propriedade exclusiva, uma propriedade peculiar dentre todas as nações, né? E toda a terra é minha. E o Senhor está falando para ele, todas as nações são minhas. No entanto, dentre elas eu vou fazer de vocês uma propriedade peculiar. E essa expressão propriedade peculiar, que nós vemos depois Pedro usar lá na sua primeira carta, capítulo 2, verso 9, se eu não me engano, ela é a propriedade peculiar aqui, ela é uma tradução do termo hebraico segula, né? Que vai dar um entendimento de aquilo que é precioso, aquilo que me é caro, né? Aquilo que me é caro. E nós vamos, o que significa ser isso? O que significa ser precioso para o Senhor? O que significa ser caro para o Senhor? O que significa ser propriedade exclusiva? Nós vamos verificar, né, usando aí a Bíblia, interpreta a própria Bíblia, né, a regra hermenêutica, que a gente aprendeu também lá no método do estudo bíblico. Nós vamos verificar lá no livro de Malaquias, capítulo 3, verso 17, o que o Senhor diz, naquele dia que prepararei, eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, minha propriedade exclusiva. Na tradução da Almeida século 21, tanto em Deuteronômio 19, 5, quanto em Malaquias 3,17, vai ser usado o termo propriedade exclusiva. Em outras traduções nós vamos ver peculiar, mas o sentido é o mesmo. Qual é o sentido? Propriedade preciosa, é aquilo que é precioso, que me é caro. Então o Senhor fala, vocês serão para mim coisa preciosa, coisa preciosa. E o que vai acontecer em função disso? Ainda no verso 17, parte B. Terei compaixão de vocês, como um homem tem compaixão do seu filho que o serve. E então vocês verão outra vez, verso 18, a diferença entre o justo e o mal, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então, o que significava para esse povo ouvir do Senhor que tantas coisas já tinha feito, que eles se tornariam propriedade exclusiva? Nós seremos preciosos aos olhos desse Deus que está estabelecendo termos de aliança. Então, o que eles dizem? Concordo, concordo, concordo. No entanto, nós sabemos que o Senhor não se engana. O Senhor sabe que esse concordo, concordo, que é repetido em vários momentos de renovação pactual, concordo, assim faremos, conforme todas as palavras que o Senhor disse, não é uma novidade, né? Então, voltando aqui, é importante entender que antes
do relacionamento legal vem esse relacionamento pactual. E esse prólogo histórico de Deuteronômio 19, de Êxodo 19, que nós temos também em Deuteronômio, ele vai mostrar isso. O importante não é a lei, mas a aliança. E falando sobre isso, o Robertson agora no seu livro As Alianças de Deus, ele vai fazer aqui uns apontamentos que eu vou estar destacando aqui na nossa aula, nessa nossa videoaula. Abre aspas para Robertson. A lei cria problemas. Introduzir a categoria da lei na aliança invariavelmente suscita controvérsia. Uma coisa é falar acerca das perfeições da unidade com Deus, da comunhão com o Criador, na harmonia da aliança. Outra coisa é falar sobre regras, requerimentos, deveres ou mandamentos. A lei, no hebraico, né, uma das traduções dela é instrução. E essa caracterização como lei realmente cria um problema. A gente tem dificuldade de lidar com coisas. A gente chama a pessoa para um relacionamento, a gente quer entrar num acordo, num pacto, num contrato, mas quando a gente vê a série de obrigações, a gente já não vai com o mesmo ânimo. Né? A lei fala de padronização, de conformidade a uma norma exterior. A gente viu que ele repete ele usa essa mesma fala no Cristo dos Pactos. Na mente de muitos, a lei implica em coerção, porém, na aliança, a lei sugere relacionamento, confiança, corrigindo. Na mente de muitos, a lei implica coerção, porém, a aliança sugere relacionamento, confiança e amizade. A própria ideia de uma aliança da lei parece imprópria. Todavia, aqui está ela, a aliança da lei. O papel da lei na vida do homem ele sempre gerou controvérsia. Tanto hoje quanto nas gerações passadas, a lei sempre significou dificuldade, enquadramento, né, e até certa medida coerção. Entre pessoas dedicadas, bem intencionadas, o tema da lei sempre gera mais dificuldade, mais ardor do que luz. Porém, é inquestionavelmente verdade que a única aliança na Bíblia que recebe a elaboração mais completa é a aliança da lei mosaica. É muito importante isso, porque tanto na aliança celebrada com Abraão, a aliança da promessa, quanto na aliança que vem depois aqui, que é a aliança davídica, ou a aliança do reino, ou aliança do reino, nós não temos as estipulações da forma como essa aliança vai ser administrada, como esse relacionamento vai ser administrado. Né? Mas a aliança da lei, a aliança mosaica, ela é bem elaborada nesse sentido. Como o Grimm disse, é uma nova vida, então ela precisa de parâmetros. Né? A nova vida, abre aspas para o Grimm, né, no seu livro Introdução à Teologia Bíblica. A nova vida, por meio da redenção, implica um relacionamento com Deus estruturado pela lei. Como povo de Deus, Israel é chamado para ser uma nação de sacerdote, que de algum modo será o agente da bênção de Deus entre outras nações, dentre todas as nações. Fecha aspas. Então, o povo precisa saber que o Senhor, que ele tem uma forma peculiar, diferenciada de se comportar. E esse é um aspecto gracioso da lei de Deus, porque Deus não se aproximou de um povo e disse, ó, me segue, me obedeça, que vai tudo bem. E deixou o povo às cegas. Não, ele deu ao povo leis para regular, administrar a sua forma de se relacionar com Deus e se relacionar com a criação. Né? Relacionar com o seu próximo, relacionar com o aspecto de se relacionar com a criação é essa relação com o próximo, e também na relação com Deus está incluída ali o sábado, né? O descanso sabático, que vai ter uma expressão nele
de cuidado com o outro aspecto da criação, que é a terra, o descanso da terra. Então, a lei é uma bênção de Deus para que o povo que está em aliança com ele saiba como satisfazê-lo, né? Então, o Grimm diz que a lei, antes de ser coercitiva ou restritiva, ela é uma lei que mostra uma liberdade de viver para Deus. Ele vai trabalhar o que a gente já falou aqui de certa forma, que tanto, e ele vai fazer uma associação que tanto no Êxodo 19, quando começa o diálogo, quanto na entrega dos 10 mandamentos propriamente dito, em Êxodo 20, são antecedidos, né, desse prólogo histórico em que denota essa relação anterior de cuidado. Então não é uma lei restritiva, mas é uma lei que vai regular uma relação amorosa que já existia. Abre aspas mais uma vez para o Grimm. A lei é entregue ao povo escolhido de Deus para que esse povo, já redimido, saiba o que a sua nova relação com Deus significa para o seu modo de viver. A lei do Sinai é a expressão do caráter de Deus de acordo com a revelação do seu reino naquela época. E essa lei que é entregue ao povo para que como uma forma de administrar o relacionamento, ela normalmente é dividida em 3 aspectos, né? A lei moral, a lei civil e a cerimonial, onde a lei moral ela perpassa toda a revelação bíblica e validada ainda nos nossos dias. E ainda há divisões dentro dessa divisão. Por exemplo, as leis de santidade, que enfatizam a diferença entre Deus e o povo pecador. Os redimidos são chamados para compartilhar da santidade de Deus, por terem sido separados e diferenciados do resto da humanidade. Então, aí a gente tem uma significação da regeneração, que de maneira resumida quer dizer, abre aspas, regeneração é mais do que uma mudança de uma terra para outra. Também envolve a sujeição ao governo de Deus e ser moldado conforme o caráter dele. Israel, vivendo como povo de Deus na terra prometida, devia se distinguir como um povo cujo Deus habita em seu meio e permite que dele se aproximem por meio do ministério do tabernáculo, né? O tabernáculo a gente sabe que foi colocado no meio entre o povo de Deus na sua peregrinação, como simbolizando a presença do Senhor no meio deles e na relação com Deus, mediada por esse tabernáculo, tinha uma série de procedimentos de purificação e santificação, né, para que acontecesse a relação da maneira devida. Uma forma que comumente a gente vê ser retratada a lei, e eu trato disso na aula na IBD que eu tive, que a lei ela pode ser compreendida tanto como um retrato como um espelho, né? Nessa questão de como o Grimm disse, que a lei ela revela, uma forma, ela conduz o povo a um comportamento tal que revela o caráter de Deus. E nesse sentido, a lei pode ser compreendida tanto como um retrato quanto como um espelho. Como um retrato, a lei ela esboça as características da imagem de Deus, a qual o homem deve se conformar. Então a lei é santa, como Paulo diz. Então no decálogo ali, aquela forma de lei, ela expressa esse retrato de Deus. Ela desenha um quadro dos atributos de Deus, lógico, né? Não na sua plenitude, mas é um esboço, né? Ela esboça as características da imagem de Deus. E na outra figura, a de um espelho, a lei, ela como um espelho, ela nos capacita a ver a nós mesmos como realmente nós somos e a nos compararmos com a forma que devemos nos conformar. Quando nós olhamos para a lei, nós temos um vislumbre da perfeição de Deus, ali desenhada, né, naquele retrato pintado da lei,
e ao mesmo tempo nós temos a nossa imagem refletida na lei, porque essa imagem refletida mostra a distância que existe entre quem nós somos para o que devemos ser, né? Nas palavras de Robertson, abre aspas, a aliança mosaica manifesta seu caráter distintivo como um sumário externalizado da vontade de Deus, para além do aspecto de pintar um desenho de Deus, né? Fecha aspas. A lei é especial, né? E em muitos tratados, em muitas observações, em muitos momentos, somos tentados a colocar a lei mosaica contra a promessa abrâmica. Um ponto de vista muito popular sugere que Israel não deveria ter aceitado tão temerariamente as provisões da aliança na lei mosaica, né? Porque o povo diz uníssono, né? Sim, aceitamos e faremos tudo conforme a palavra do Senhor, né? E alguns vão dizer que não deveria. Em vez disso, a nação deveria ter pleiteado humildemente um longo período sob as graciosas provisões da aliança da promessa abrâmica. Quanto a isso é fácil, né, ler algumas das afirmações do apóstolo Paulo, como se pretendesse apresentar a aliança de Moisés como sendo diametralmente oposta à aliança de Abraão, pois ele declara explicitamente, a lei não procede da fé. Se o contexto não for considerado, essa declaração de Paulo pode parecer dizer que a lei não tem nada a ver com a promessa recebida por Abraão, né? Que Paulo, para poder destacar, enfatizar a justificação pela fé, ele vai até Abraão, já Abraão foi justificado pela lei? Ou sem lei ele creu e isso lhe foi imputado com a justiça? Então é como se Paulo desse um bypass na aliança da lei. Mas um esquema comum para entender a relação comum entre as três alianças sucessivas no Antigo Testamento, a aliança abrâmica, que a gente já falou bastante, a mosaica, que a gente está falando, e a davídica, que será a próxima a ser tratada. Um esquema é importante de ver. A aliança com Abraão foi uma aliança de promessa e incondicional. Já a aliança da lei ou aliança mosaica, ela é uma aliança condicional, porque há uns favores, há umas bênçãos decorrentes da obediência. Ainda que estar em aliança não dependa da obediência, mas há bênçãos decorrentes de obedecer à aliança. Já a aliança com Davi é uma aliança de promessa também incondicional. Nós vamos se aprofundar lá na aliança davídica mais à frente, mas na aliança davídica tem termos como o Senhor garante perpetuidade de um descendente de Davi no trono, o Senhor promete dar sossego, o Senhor promete terra. Então, tanto a abrâmica quanto a davídica têm em comum um aspecto incondicional, um aspecto distintivo da aliança que nós já falamos aqui, que é a mais elaborada, porque ela coloca termos, modo de proceder em relação a Deus, em relação ao próximo. Então, essa aliança mais elaborada, ela também tem um quê de condicionalidade. Não para estar em aliança, mas para ser abençoado, né? Receber bênçãos provenientes dessa aliança. Adiantando aqui, que eu deixei o slide parado, né? A lei administra a aliança. O caráter distintivo da aliança mosaica, né, que como a gente falou, é a aliança que mais detalhada, né, a aliança que traz detalhes de um relacionamento e traz esse sumário externalizado da vontade de Deus, o que não fica muito claro na fala de Deus com Abraão, por exemplo. Anda na minha presença e ser perfeito. Só que ser perfeito como? Ser perfeito como? Né? A gente tem a impressão que esse relacionamento de Abraão com Deus é uma coisa meio que intuitiva, né?
Já na aliança mosaica, não, o Senhor coloca os termos. Como andar na presença do Senhor e ser perfeito? Na aliança mosaica, na aliança da lei, isso fica claro. Né? Por isso a importância dos 10 mandamentos, né? Ou as 10 palavras, né? Como a gente já falou aqui são palavras da liberdade, são uma expressão da bondade do Deus gracioso que não deixa o povo da aliança às cegas. Antes, ele expressa a sua vontade através das leis. Né? Então, no próximo vídeo, a gente vai analisar mais alguns aspectos dessa aliança, da relevância da aliança mosaica. Né? Como a gente já percebeu, ela demanda ela demanda de muito cuidado, de uma análise bem detalhada. Há muitos elementos a serem considerados no estudo da aliança mosaica, porque ela é a aliança que está ali no centro, né? Ela é o elo de ligação entre a aliança com Abraão e a aliança do reino com Davi. Né? Nela nós temos os termos de um relacionamento pactual, a forma de um relacionamento pactual, o que não é evidenciado nem na aliança com a abrâmica, nem na davídica. Então, próximo vídeo a gente vai estudar mais alguns aspectos distintivos, né, da relevância dessa aliança mosaica.